Olá a todos. O propósito desta entrevista ao Dr. Nelson Silva prende-se com o primeiro ano de mandato do atual Executivo Municipal da Covilhã e esta conversa pretende assinalar simbolicamente um ano de mandato. Temos tantas perguntas quanto os meses de mandato e estas perguntas são formuladas com base naquilo que é a curiosidade dos munícipes que acompanham diariamente o trabalho do vereador Nelson Silva, sobretudo nas redes sociais. Há uma nova forma de comunicar com os municípios do Concelho da Covilhã, podemos dizê-lo que foi inaugurada por si, e dando continuidade a essa dinâmica de diálogo com os municípios, porventura com as pessoas que o elegeram para este cargo de vereador, estamos aqui para esta entrevista que assinala, como disse, o primeiro ano de mandato do atual Executivo na Câmara da Covilhã. Nelson Silva, olá outra vez. Como é que avaliou o desempenho da Câmara Municipal da Covilhã, que tomou posse há um ano, e, por outro lado, se sente responsável pelo desempenho do Executivo? Muito bom dia e obrigado. Em relação a essa primeira pergunta que me está a colocar, aquilo que eu lhe posso dizer é que eu acho que a avaliação que deve ser feita não é uma avaliação diretamente do vereador Nelson Silva. É uma avaliação que deve ser feita em tempo oportuno pelos cidadãos. E esse tempo oportuno é nos atos eleitorais. Aquilo que eu lhe posso dizer em relação à minha atuação enquanto vereador é que penso que a principal marca diz respeito à estabilidade governativa que decidi dar a este Executivo. Em dezembro do ano passado, com a votação da delegação de competências, penso que criei as condições para que o município fosse governado com estabilidade. E essa é, para mim, a grande marca que deixei e que estou a deixar neste primeiro ano de mandato, sabendo, obviamente, do desempenho difícil que a Câmara Municipal e dos grandes desafios que tem pela frente, mas essa é, sobretudo, a grande referência, a estabilidade governativa. Sente, portanto, que deu um forte contributo a essa estabilidade governativa. Relembro que o Dr. Nelson Silva aprovou um cheque em branco, deu um cheque em branco à Câmara Municipal, ao Partido Socialista, ao aprovar a delegação de competências. Não existem cheques em branco em política. Existe, como lhe disse, uma delegação de competências. Até porque a forma de governar o nosso município, ou os municípios portugueses, assenta muito naquilo que é o órgão. Aquilo que eu acho é que com esta delegação de competências se conseguiu ultrapassar uma situação que poderia ser de grande impasse e em que tendencialmente haveria obstáculos muito grandes à governação. Eu quero-lhe apenas recordar dois momentos relativamente recentes na vida política covilhanense. Aquilo que foi o mandato do engenheiro Jorge Pombo e aquilo que foi o final de mandato do presidente Carlos Pinto, em que a ação governativa esteve pura e simplesmente bloqueada. E eu acho que isso não é algo que interesse nem aos políticos, nem aos cidadãos. Quer dizer que não se arrepende de ter aprovado a delegação de competências do Sr. Presidente da Câmara? Não me arrependo e acho que, como lhe disse, tem sido um fator importante para que o atual Executivo governe. A responsabilidade, como bem lhe referi já, é da Câmara Municipal. Tem as condições que eu considero necessárias para governar. Sente-se confortável nessa posição de cooperação com a Câmara Municipal que, aos olhos dos analistas, dos munícipes, fez pouco neste mandato, neste ano de mandato? Sente-se confortável? Ouça, não é uma questão de me sentir confortável, é uma questão de a minha consciência ditar se o trabalho que tenho feito é um trabalho positivo ou não. Não se trata sequer de uma questão de cooperação. Como lhe disse, aquilo que tentei foi criar condições para a governabilidade do nosso concelho.
E provavelmente, também fez essa referência no início, inaugurei uma nova forma de fazer política a nível municipal na oposição. Não tem sido habitual, se calhar ao longo dos últimos 25 anos, ter um vereador na oposição que vai e que está no terreno, que ouve os cidadãos, que vai às coletividades, que vai ao encontro do associativismo, que tem propostas, que tem soluções, que tem contributos, e temos vários exemplos dessa atuação. Um vereador que provavelmente na retaguarda tem atuações que não passam despercebidas, mas que são determinantes e foram determinantes. E dou-lhe apenas, por exemplo, dou-lhe um exemplo dessa mesma atuação. Se hoje temos dois elencos nas juntas de freguesia, neste caso do Tortozendo e da União das Freguesias da Aldeia de Soto e Val Formoso, é porque precisamente em dezembro do ano passado tive uma atuação muito forte na retaguarda para criar condições, e aí obviamente o Partido Socialista e na pessoa do vice-presidente foram muito importantes para se conseguir chegar a uma situação de estabilidade e criar as condições para que esses executivos funcionassem, o que, por exemplo, já não aconteceu em relação à CDU. Qual é a sua expectativa, e tendo em conta esse cenário de cooperação e essa sua abertura e disponibilidade para uma governação tranquila, qual é a expectativa em relação, por exemplo, às propostas que o vereador Nelson Silva tem para o próximo orçamento da Câmara Municipal? Nas últimas semanas tem protagonizado a recepção de propostas para o orçamento participativo, fez inclusivamente uma sessão pública de divulgação dessa temática. Está à espera de quê? Que as suas propostas tenham acolhimento? Qual é a expectativa? Pois é, a minha expectativa é de apresentar ao Sr. Presidente da Câmara, ainda esta semana, pelo menos foi esse o compromisso que assumi com ele na última reunião pública da Câmara Municipal, a de lhe apresentar a listagem das propostas que os cidadãos nos fizeram chegar. Temos quase 50 propostas que foram pré-analisadas, porque o número de propostas era muito superior, mas nem todas se encaixam naquilo que é um orçamento participativo. Aquilo que eu posso dizer é que me vou bater para que essas mesmas propostas sejam materializadas no orçamento participativo, que faz parte do orçamento para 2015. É esse o meu grande compromisso, é que vou fazer tudo aquilo que estiver ao meu alcance para que elas sejam incorporadas. Agora, não tenho, obviamente, garantias de que elas lá vão estar. Isso não aconteceu, mas, enfim, também a garantia de que elas lá estão é rigorosamente a mesma garantia que o Sr. Presidente da Câmara tem em relação àquilo que vai ser o meu posicionamento em termos de voto no próximo orçamento para 2015. E qual vai ser o seu posicionamento? É em linha, precisamente, com aquilo que for o posicionamento do atual Executivo e do atual Presidente da Câmara em relação ao orçamento participativo. Porque, perceba uma coisa, o que está em causa não é nenhuma iniciativa, não é nenhuma proposta do vereador Nelson Silva. São propostas dos cidadãos. E a sua expectativa é que venham a ter acolhimento, mesmo depois da sua intervenção na semana passada, relativamente à temática dos últimos dias, a auditoria à Câmara Municipal da Covilhã. A sua intervenção na Câmara Municipal quis parecer-me que transpareceu um ligeiro afastamento daquilo que é o discurso político do Partido Socialista. Parece-lhe que isso vai ter alguma implicação no futuro, designadamente nesta questão do orçamento participativo? Não, a minha intervenção nessa matéria da auditoria às demonstrações financeiras da Câmara Municipal não representa nenhum afastamento nem nenhuma aproximação. É rigorosamente a mesma que tive ao longo dos últimos anos. Aliás, o documento em si não apresenta, pelo menos para mim, nenhuma grande novidade. Não traz nada de novo. Aquilo que o atual Executivo fez foi dar uma arrumação contabilística diferente àquilo que são valores que já vinham de trás e que ao longo do último ano foram sendo apresentados, alguns deles, que eram novidade, foram apresentados nas anteriores sessões de Câmara pelo Sr. Presidente da Câmara. Agora, aquilo que eu lhe posso dizer é que ainda assim
há condições para que o orçamento participativo seja contemplado com a verba que o Sr. Presidente se comprometeu perante os cidadãos, que são 500 mil euros, e por isso estou à espera que grande parte das propostas que vou fazer chegar ao Sr. Presidente tenham acolhimento. Quer fazer alguma leitura sobre a forma como a Câmara Municipal divulgou os resultados dessa auditoria? Percebo a substância, mas não me revejo na forma como essa comunicação foi feita. E digo isto com um sentido de responsabilidade, enquanto vereador. Eu acho que quando se divulgam números da forma como foram divulgados, tem que se perceber que isso tem impactos a montante e a jusante na atividade da Câmara Municipal. E por isso tive o cuidado de chamar a atenção que este tipo de atuação tem impactos. É preciso que as pessoas percebam, todas elas, que quando se colocam e se falam de valores de 150 milhões da forma, com a ligeireza com que isso é feito, que existem instituições, empresas, pessoas que se relacionam com a Câmara que têm o direito a ficar preocupadas. Eu pergunto-me a mim próprio o seguinte: se assim é preciso perceber que existem impactos na atividade municipal que derivam destes valores, nomeadamente a necessidade de recorrer ao Fundo de Apoio Municipal. Aliás, esse mesmo documento, essa auditoria, aponta para esse caminho, o recorrer à intervenção. Ora, recorrer à intervenção num município, na forma e num enquadramento legal que existe, significa para a Covilhã a perda de fatores e de instrumentos importantes para a sua atuação política. Desde já, uma validação prévia do orçamento, por exemplo. A autonomia. A autonomia, claro. A autonomia. Mas deixe-me só sintetizar aqui 2 ou 3 pontos. Fica em causa, ou a necessidade, neste caso, a obrigatoriedade de previamente se validar o orçamento e o plano de atividades. Estamos a falar da revogação de todos os benefícios e de todas as isenções fiscais. Estamos a falar de reduções progressivas das transferências do Orçamento Geral do Estado. Estamos a falar, porque essa é a matéria mais complicada e que me parece que ninguém quer referir, numa redução significativa da massa salarial paga pela Câmara Municipal, ou seja, na redução do número de postos de trabalho na Câmara Municipal. E é contra isso, e foi este alerta que eu deixei na última sessão pública, em que este documento foi discutido, é de que temos que ter sentido de responsabilidade. Quer dizer que a Câmara Municipal andou mal na divulgação, na forma como divulgou esta auditoria? É óbvio que sim, já lhe expliquei, percebo a substância do documento, porque não posso aliar também da questão política, mas a forma, a estratégia de comunicação, como está feita, deixa-me sérias dúvidas e, como lhe digo, eu acho, e faço esse apelo, é o sentido de responsabilidade. Já se percebeu que com o Partido Socialista, o seu ex-partido, está tudo bem, e com o movimento Acreditar Covilhã, o Dr. Nelson Silva chega à Câmara Municipal integrado numa candidatura independente, depois de se ter desvinculado do Partido Socialista. Como é que têm sido as relações, primeiro, com o seu cabeça de lista, às últimas eleições autárquicas, o Dr. Pedro Farronda? Na sua pergunta existem 2 questões. A primeira tem que ver com o Partido Socialista e quando diz que está tudo bem. Ouça, eu sou um homem de esquerda, sempre o assumi. Pelo menos na governação e atendendo às suas palavras, parece que a harmonia reina na equipa com o Dr. Nelson Silva integrado. Não é, volto a referir-lhe, não é uma questão de integração. Provavelmente, a minha atuação, como lhe disse, política, é que pode muitas vezes fazer transparecer que existe aqui uma sintonia total de posições. Eu tenho a minha autonomia e faço... Divergente. Não existe, aliás, qualquer acordo político entre as partes. Aquilo que lhe posso dizer é que, obviamente, eu sou um homem de esquerda, repito. A minha ideologia é socialista e, portanto, a minha base ideológica é essa. Agora, eu em relação ao movimento de cidadãos e ao Acreditar Covilhã, aquilo que lhe posso fazer referência de uma forma muito telegráfica é o seguinte.
Há sensivelmente um ano tive que tomar uma decisão, e eu estou habituado na minha vida a tomar decisões. E tive que tomar uma decisão que tinha que ver com o posicionamento em termos políticos para o futuro. Ou seja, eu tive que decidir entre uma estratégia que é de fazer oposição pela positiva, de forma construtiva, ou estar num estilo de oposição destrutivo, em que se criam obstáculos à governação, mas mais do que isso, numa estrutura em que seria, ou que ela estava já a servir de plataforma para tomar pura e simplesmente de assalto um partido político. E eu não poderia e não estava disponível, como nunca estive, para esse tipo de estratégia. Deixe-me apenas dizer-lhe que pouco mais, ou não teriam passado ainda 30 dias após o ato eleitoral, e já havia movimentações num conjunto de pessoas com responsabilidades nesse mesmo movimento de cidadãos, repito, de cidadãos, não é uma estrutura política, nesse movimento de cidadãos, que se mobilizavam para avançar com assembleias de militantes para destituir uma comissão política e, portanto, tomar um partido. O Dr. Nelson Silva percebeu que o movimento de independentes não era assim tão independente. Foi determinante para, a certa altura, começar a cooperar com o Partido Socialista? Quando se apercebe disso, isso foi determinante na sua decisão e na sua atual trajetória política? Não é uma questão de me aperceber, é uma questão que tem que ver com muitos anos de política. Aliás, há um conjunto de pessoas, ainda alargado, esses sim, os independentes, que são verdadeiramente independentes e que estiveram ali como pessoas, como cidadãos com os seus contributos. Esses, num primeiro momento, não perceberam, mas ao longo do tempo e deste último ano, e é por isso que eu também, de alguma maneira, me sinto bastante satisfeito e assumo aquilo que foi a posição que tive, é de que têm vindo conversar comigo e dando-me razão, porque eu sempre disse que o tempo acabaria por dar razão a uma das partes e nunca tive dúvidas que essa razão estaria do meu lado. Hoje tenho muitas dessas pessoas que têm vindo conversar comigo, apoiando-me e disponibilizando-se para trabalhar e para me ajudar enquanto vereador, porque sentem que realmente a minha atuação é aquela que encarna verdadeiramente o espírito de independência na atuação política camarária. Mas digo-lhe mais, os próprios presidentes de junta independentes, como sabe, estiveram ao lado das minhas posições e ainda estão, mantenho com eles uma relação, não diria diária, mas de forte proximidade em relação às matérias da governação da Covilhã e das suas freguesias. Acabámos de inaugurar um centro interpretativo da Cereja no Ferro, pelo qual me bati de forma eu diria até em determinados momentos grave na relação com a Câmara Municipal. O centro da Cereja, no Ferro, recentemente inaugurado, é o primeiro exemplo da sua capacidade de influência junto do Executivo Socialista? Não tenho dúvidas nenhumas em relação a essa matéria. Aliás, é público, basta pegar nas atas da Câmara Municipal para o perceber. Foi o primeiro, digamos assim, o primeiro grande embate que tive com a Câmara Municipal foi precisamente o Centro Interpretativo da Cereja. É preciso percebermos que o posicionamento do atual Presidente da Câmara e da sua equipa em relação ao Centro Interpretativo foi de não apoiar. E foi com um conjunto de intervenções que tive na Câmara Municipal, nomeadamente em sessões públicas, que essa posição se foi alterando, porque também fui explicando quais eram os objetivos e da forma como eu acho que o Centro Interpretativo da Cereja pode funcionar como alavanca, por exemplo, no apoio turístico, por exemplo, no desenvolvimento da área turística ligada a esse produto, não é? Voltando ao MEC, como é que estão as suas relações com o Dr. Pedro Farronda? São relações estritamente do foro político. E a sua vida mudou muito no último ano, como espectadora distante? Como é que um homem da banca consegue coordenar-se, participar nas reuniões do Executivo, jogar da sua influência e estratégia política, andar no terreno? Como é que gera o seu dia-a-dia? É uma pergunta pertinente. Vamos lá ver. Eu acho que sou uma pessoa que tento fazer uma gestão do tempo o melhor possível. Sou provavelmente, se calhar, uma pessoa que faz uma boa gestão do seu tempo. Mas não é só isso. Eu acho que há aqui outros fatores.
há um fator importantíssimo. Eu acho que sou uma pessoa que se consigo hierarquizar bem aquilo que é importante e aquilo que deve arrancar e aquilo que deve ser feito no primeiro momento. Além disso, não posso deixar de lhe fazer também esta referência, é que eu acho que trabalho com pessoas de grande qualidade, de grande competência e com mérito, seja na minha atividade profissional, seja na minha atividade política. São pessoas que me conhecem de muitos anos. Estamos a falar de pessoas na parte política que me acompanham há mais de 17 anos e outras com mais de 10 anos de trabalho, muito próximo comigo. E por isso, enfim, eu acho que é perfeitamente normal que haja realmente uma boa sintonia, e esse trabalho de equipa é que me permite, de alguma forma, estar presente. Eu hoje, mais do que um executor, sou sobretudo um gestor, um orientador e um facilitador. E é um jornalista político, e é a política que nos trouxe aqui. O que é que pretende? Qual é o seu fito político com esta estratégia do homem que participa em consensos, que participa em boas soluções para o atual Executivo, que inova no diálogo com os municípios, que promove o orçamento participativo? Ninguém se dá este trabalho, ninguém trilha este caminho só porque sim. Ouça, eu acho, sobretudo, eu nunca tive ambições políticas pré-definidas. Aquilo que eu tento fazer na minha atividade, seja na parte política, seja na parte associativa, enquanto Presidente da Mutualista Covilhanense, ou enquanto Vice-Presidente da União das Mutualidades Portuguesas, ou mesmo na minha atividade, como disse, profissional, é tentar fazer o melhor possível. O melhor possível. Dentro daquilo que são as capacidades e os conhecimentos que tenho. E por isso, na minha atuação política, é precisamente isso que eu faço. Tentar fazer o melhor possível com as condições que tenho. O futuro, enfim, olha, em política, como sabe, as coisas nunca são certas, e por isso a minha atuação é, como lhe digo, é apenas a de servir. Servir a Covilhã? Servir os covilhanenses, obviamente, como sempre fiz, e que não faço só de hoje, ou fiz também enquanto líder de bancada na Assembleia Municipal e enquanto deputado na Assembleia Municipal, enquanto participante em comissões políticas, enfim, numa atividade que tem sido sempre rica em termos de intervenção, mas despida de qualquer interesse por cargos ou ambições, digamos assim, políticas de fundo. Gosto de fazer as coisas bem, enfim, e estar, como eu costumo dizer, olha, tentar estar no sítio certo, à hora certa. Como é que convive com as críticas? Porque este trilho não tem sido só de coisas positivas, de consensos. O Dr. Nelson Silva tem-se exposto nas redes sociais, foi essa a forma que escolheu para comunicar com os seus municípios, com o seu eleitorado. Mas também há críticas, há comentários menos próprios, direi, alguns deselegantes, desabafos de quem, porventura, não se revê na sua estratégia, de quem, porventura, está magoado com a sua decisão de descolar do movimento independente e passar a cooperar com o Partido Socialista. Como é que lida com isso? Duas situações. A primeira é de que quem está na vida política e quem está e tem uma atuação política como a que eu faço, tem que estar psicologicamente preparado para esse tipo de situações. É perfeitamente normal, vivemos em democracia e, portanto, as pessoas têm o direito a fazer as suas críticas. Agora, há códigos de conduta que têm que ser respeitados e é apenas isso. Agora, convive perfeitamente, de uma forma perfeitamente normal. As pessoas têm esse direito de o fazer. E, portanto, já arranjou amigos na política neste ano? Já perdeu amigos? Perdeu o Pedro Farromba? Com certeza que sim, ouça. Já arranjou amigos? Já arranjei amigos e já perdi amigos, como muito bem diz. E tenho a certeza absoluta que enquanto estiver na atividade política, irei ganhar mais amigos e irei com certeza perder também, infelizmente, amigos. Porque é assim que é a política, são essas as regras da política e eu tenho que ter consciência disso. Quando se tomam decisões, e veja, eu acho que fui preparado, até de uma questão, não tem que ver não tem que ver com uma situação sequer de educação ou de uma questão de fundo, de forma de ser. Eu acho que a minha atividade profissional
um dos grandes aportes que trouxe foi incutir em mim a capacidade de decidir, sabendo das consequências que muitas vezes essas decisões têm, mas assumi-las e, portanto, eu assumo-as sem qualquer tipo de problema. Portanto, essa é uma das questões que é determinante. Mas voltando à questão do seu futuro político, admite que há uma ambição para uma hipotética candidatura, para uma hipotética liderança de um projeto político à Câmara da Covilhã daqui a um tempo? Não coloco essa questão. Não coloca ou rejeita? Não, em política aprendi que nada se rejeita, mas é uma situação que não coloco nesta fase. O trabalho que temos pela frente na Câmara Municipal da Covilhã é tão grande que não me permite que dois minutos de tempo sejam perdidos nesta fase a pensar nesse tipo de situação. Para mim, neste momento, o que é importante é tentar, com o meu contributo, arranjar soluções para a governabilidade da Covilhã. É isso, sobretudo, que me preocupa. Neste ano de mandato, que soluções é que já abriu? Que portas é que abriu para resolver problemas da atual governação? Para além da questão da delegação de competências, que fez aprovar, para além desse caso do ferro, que ajudou a desbloquear em termos de financiamento, que outras propostas é que ajudou a desbloquear e cujo seu voto e determinação foram importantes para fazer andar projetos, processos? O que eu lhe posso dizer é o seguinte: desde já há um conjunto muito importante de obras e de intervenções que eram determinantes para os presidentes de junta, e nomeadamente os presidentes de junta que me ajudaram a eleger. Eu tenho um compromisso com a Covilhã e com todos os presidentes de junta, mas não posso ser hipócrita dizendo que os presidentes de junta que me ajudaram a eleger não são as pessoas que são prioritárias naquilo que é a minha atuação política. Tenho que o dizer desta forma. É isso que me distingue, enquanto político, cidadão independente, daquilo que é o político enquadrado numa estrutura partidária. E por isso, deixe-me dizer-lhe que a minha atuação fez com que nós tivéssemos, neste orçamento de 2014 e no plano plurianual de investimentos, mais de 1,8 milhões de euros em obras, que são obras estruturantes para ou pelo menos para 11 juntas de freguesia. E mais, a minha intervenção, o facto de ter ajudado a aprovar esse mesmo orçamento, fez com que todas as juntas de freguesia da Covilhã, do nosso concelho, beneficiassem realmente de um orçamento que é generoso. E por alguma coisa ele foi considerado o orçamento das freguesias. E eu tive responsabilidade nessa aprovação e na construção desse mesmo documento. Por outro lado, não é só o ferro, também o Centro Social, por exemplo, do Peso, tive uma intervenção importante nessa matéria, como em muitas outras, que, como lhe disse, muitas vezes são tratadas no recato de conversas que se têm com os vereadores e com o atual Presidente da Câmara. É isso que me distingue, por exemplo, em relação à pergunta que me fez, no método e na forma de comunicar e no sentido de responsabilidade que temos que ter quando se colocam determinados documentos para que os cidadãos os apreciem, sem se medir dos impactos e das consequências que isso traz. Está em condições de assumir aqui, perante as pessoas que estão a acompanhar esta entrevista, que os seus presidentes de junta vão poder continuar a contar com a sua perseverança no sentido de desbloquear investimentos para essas aldeias? Não são os meus presidentes de junta, são os presidentes de junta dos eleitores dessas freguesias. Não são meus presidentes de junta, são pessoas com as quais eu tenho um trabalho de grande proximidade e que vou continuar a ajudar, como sempre fiz até aqui. E, inclusive, é dizer-lhe que nas visitas e no acompanhamento que tenho feito no terreno, também tenho estado em juntas de freguesia, e já passei em juntas de freguesia, que não são independentes, são de estruturas partidárias, e não deixei de me colocar à disposição desses mesmos presidentes, para sempre que assim o entenderem, e se acharem que o meu contributo pode ser importante,
que estou à sua inteira disposição. Ouça, eu estou à disposição dos cidadãos, de uma forma global. E, portanto, nas visitas que tem realizado ao Conselho, porque, como dizia lá atrás, tem estado no terreno, efetivamente, qual foi o caso que mais o perturbou de inoperância, de processo burocrático que atrasa a construção, que entrava projeto? Houve alguma situação que realmente o tenha feito pensar, que o tenha deixado aborrecido com a Câmara Municipal onde está inserido como vereador independente? é óbvio que há processos que nem sempre Mas há alguma situação que queira partilhar connosco que, enfim, tenha passado o limite do razoável? Não, essas questões, é óbvio que houve situações que ainda estão em aberto e que têm sido alvo de conversas, de algumas discussões, mas no bom sentido, e que ainda não viram a luz do dia, ou pelo menos ainda não chegaram a bom porto. Mas compreendo até pela minha forma e pelo meu posicionamento que não é numa entrevista, nem é publicamente que que eu as quero ver discutidas. Prefiro, quando estiver resolvidas, ou parcialmente resolvidas, dar nota pública e dar conta aos cidadãos disso mesmo. Aquilo que eu lhe posso dizer é que há situações que às vezes me criam essa estupefação, digamos assim. Olha, por exemplo, ainda muito recentemente estive a visitar os Unidos do Tortozendo e apercebi-me de um problema gravíssimo, que é um problema de saúde pública, que é o facto de termos a cobertura de todo o pavilhão em fibrocimento e, portanto, com problemas graves que dizem respeito ao amianto, mas o problema não é estar lá só a cobertura, é que a cobertura tem problemas graves de infiltrações, o que ainda é mais relevante e traz ainda mais impactos à saúde pública. Este é, por exemplo, uma das últimas situações que me deixou, como disse, estupefacto e que não posso aceitar que, estando nós em 2014 e que se gastem tantos milhões de euros ao longo destes últimos anos em equipamentos, não se tenha procedido, por exemplo, à remoção desta cobertura. Tudo farei para que este assunto, que é um assunto mais do que político, é de saúde pública, Doutor, seja resolvido. Revê-se na dinâmica deste Executivo? Ouça, não me coloque as coisas sob o ponto de vista do dinamismo. Eu tinha um determinado conjunto de expectativas em relação a esta Câmara. E não lhe posso dizer que essas expectativas estão cumpridas. Elas estão realmente abaixo daquilo que era a minha ideia inicial. Mas também não posso ser insensível ao facto de ter acontecido muitas situações ao longo deste último ano que limitam a atuação da Câmara Municipal. Agora, eu acho é que em política há um momento para pensarmos, há um momento depois para desenharmos aquilo que é a nossa intervenção e há um momento de começarmos a materializar essas nossas ideias. E eu acho que para a Câmara Municipal da Covilhã, para o Executivo, liderado pelo Presidente Vítor Pereira, o momento é o de materializar. O tempo do pensar e do desenhar terminou. Porque eu também penso, também desenho e ponho no terreno. E sozinho consegui colocar no terreno uma ideia que se fala no município há pelo menos 2 mandatos, que é um orçamento participativo. E construiu, está aí e vai ser apresentado. Quer dizer que, de hora avante, o seu registro enquanto vereador será porventura de maior exigência? Com certeza que sim, Porque, como lhe disse, não é uma questão de fraturação, não é uma questão de fraturante, é uma questão de que este Executivo tem as condições políticas que são necessárias para governar. E a partir daí, eu enquanto cidadão, mas também enquanto cidadão com uma responsabilidade acrescida enquanto vereador, serei exigente e rigoroso na monitorização dessa atuação. Como é que vê Covilhã daqui a 3 anos, no final deste mandato? Veja, é sempre difícil responder a essa pergunta. Como sabe, eu sou um vereador em regime de não permanência, não tenho funções executivas. Posso-lhe dar a minha opinião do que é que eu gostaria que a Covilhã, ou como é que ela deveria estar situada daqui a 3 anos. O grau de exigência diz-me o quê? No final deste mandato, a Câmara Municipal deve ter contribuído
para que a cidade esteja diferente. É certo. no mínimo a expectativa de quem elege um executivo, é que algo mude, que algo se construa, que algo se materialize. O que eu gostaria de ver, ou como é que eu gostaria de ver a Covilhã daqui a 3 anos, ou 3 anos e meio? Gostaria de a ver, sobretudo, como uma cidade muito mais competitiva do que ela é hoje. Uma cidade mais competitiva, por exemplo, na área fiscal. Gostava de a ver como uma cidade mais competitiva naquilo que são os dinamismos socioculturais. Gostava de a ver mais competitiva do ponto de vista de uma gestão muito mais eficiente dos equipamentos e das infraestruturas que temos no nosso município. É sobre esta atuação que eu gostava. Como é que se materializa isso? Passando do discurso, da teoria para a prática? O que é que gostava que acontecesse para que a Covilhã, efetivamente, enfim... Olha, eu acho que isso consegue-se e é possível de se fazer, tendo sempre em atenção 3 patamares de intervenção. O primeiro é que toda a atuação política, ou pelo menos de um político que está na Covilhã, e tem sido essa a minha ideia e a minha estratégia, é de que deve corresponder a três eixos fundamentais. O primeiro deles é que a nossa atuação tem que ter impactos ao nível do emprego, da criação de emprego, da proteção do emprego, ou seja, o apoio ao empreendedorismo. Esse é o primeiro grande eixo, digamos assim. Mas neste mandato isto não aconteceu. Deixe-me os só... empregos fugiram todos. Pois, mas isso é uma questão que tem que colocar ao Sr. Presidente da Câmara e não a um vereador que é um vereador... Nelson Silva faz parte E quero-lhe dizer que tive a oportunidade, tal como provavelmente outros vereadores o fizeram, mas em fóruns próprios e no local próprio, de ter e de dar a minha opinião e de dar o meu contributo em relação a essa matéria. Tudo aquilo que me foi solicitado pelo atual Presidente da Câmara em relação a essa matéria, eu dei contributos. E quando digo contributos, não é contributos meramente retóricos, é explicando como é que se constroem soluções, por exemplo, financeiras, para conseguir responder a essas solicitações que foram surgindo ao longo do tempo. Filo de forma clara e inequívoca. A partir daí, como lhe disse, eu não estou no Executivo, quem tem que construir as soluções é o Presidente da Câmara com a sua equipa. Como é que gostava de ficar conhecido? Mas deixe-me voltar atrás, porque eu não lhe expliquei. São 3 grandes patamares. Da sua disponibilidade e sugestões, isto leva-me a perguntar-lhe como é que gostava de ficar conhecido, qual era a marca que gostava de deixar nesta governação? Vereador sombra, estratega? Não, a minha atividade política nunca foi pautada por sombras ou por escuridão, pelo contrário, por muita luz, por muita clareza. E essa clareza advém precisamente do facto de eu respeitar aquilo que lhe ia dizer há pouco. 3 grandes patamares ou 3 grandes eixos de intervenção. É realmente a proteção desse emprego, dar condições aos empreendedores. Por outro lado, é defender uma atuação no campo social, portanto, na ação social, também determinante, ajudar para que as minhas intervenções ajudem a criar uma rede, que muitas vezes é uma rede que é quase invisível, mas que existe no terreno. E isto, para acontecer, este primeiro e este segundo eixos, precisam sobretudo que haja sustentabilidade financeira. E todas as minhas intervenções são feitas nesse sentido. Como é que eu quero ser reconhecido? Quero ser reconhecido como precisamente um vereador que trouxe soluções, e soluções simples, e que muitas vezes não custam dinheiro. Olha, uma delas que pode ajudar é, por exemplo, apostar fortemente no conceito de diplomacia económica. A Câmara Municipal da Covilhã tem que ter condições para criar uma equipa que vá por esse país fora, por essa Europa fora, por esse mundo fora, apresentar aquilo que nós temos de melhor para captar investimento. Só que esse tipo de atuação, por exemplo, na diplomacia económica, exige que à retaguarda se façam ajustamentos. É este que é um trabalho dinâmico. Que se façam ajustamentos. Por exemplo, a componente fiscal do município tem que ser muito mais atrativa. Tem que ser mais atrativa. Os chamados custos de contexto, por exemplo, relativos à água, aos resíduos, têm que ser revistos obrigatoriamente. Mas não é só isso. Por exemplo, a gestão dos solos urbanos, a gestão dos solos industriais, a oferta desses solos tem que ser coordenada, tem que ser gerida numa única entidade, percebe? Ou seja, para se fazer essa diplomacia económica, esse é um objetivo que deve ser colocado no terreno, tem que se fazer uma preparação
anterior. E essa preparação exige que todas estas peças estejam no terreno devidamente implementadas, percebe? Mas quando se coloca esse objetivo, isso obriga-nos precisamente a fazer esses ajustamentos. Estou-lhe aqui a dar pequenos exemplos, mas que são determinantes para que a Covilhã se diferencie dos outros municípios. Hoje estamos numa economia, e os municípios têm que o perceber, em que não podemos atuar por reação. Temos que ser proativos. E aquilo que eu lhe estou a dizer, neste conceito, é precisamente o da proatividade. E ouça, isto sem esquecer um conjunto de outras situações enormes que têm que ver, por exemplo, com a promoção na área do turismo. Nós tivemos tivemos investimentos muito importantes no nosso concelho nestes últimos anos que requalificaram a oferta turística e que obrigam que a montante e a jusante haja também alterações ao nível da oferta, por exemplo, dos serviços, para essa procura que hoje, para essas pessoas que hoje vêm à Covilhã, e essa oferta tem que ver, por exemplo, até com a própria restauração. Portanto, essa sua linha... Isto já para não lhe falar, deixe-me só interromper, isto para não lhe falar naquilo que é uma estratégia que também tem que ser concertada nesse conceito de diplomacia económica, que é hoje uma oferta na área da saúde, a saúde ligada à parte, por exemplo, do turismo. O turismo de saúde, que se gere com hotéis, mas que se gere também com o centro hospitalar e que se gere de uma forma integrada com a Faculdade de Medicina da Universidade da Beira Interior. Estamos a terminar, diante o que foi este primeiro ano deste mandato da Câmara da Covilhã. Acha que este concelho, esta cidade, ainda tem futuro? Aos olhos da população, aos olhos de quem lê os jornais, está atento à blogosfera, às redes sociais, há um antes e um depois. Digamos que há um interregno, vai-me desculpar, mas é essa a leitura que é feita. Há futuro ainda na Covilhã? Há tempo para este interregno permanecer? Pois eu tenho que lhe responder à questão central que coloca. É do futuro. Eu acho que há futuro para a Covilhã, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. E dou-lhe 2 ou 3 pontos que eu acho que podem explicar melhor isso. A Covilhã hoje, quer se queira, quer não queiram, enfim, não propriamente os covilhanenses, mas outras pessoas, a Covilhã tem uma posição central na Beira Interior. E isso só por si dá-lhe ganhos de competitividade que são muitíssimo relevantes. Depois a Covilhã tem um conjunto de instituições e de entidades que são fortemente alavancadoras de projetos muito importantes para o futuro. A universidade, como lhe disse, o centro hospitalar, esta articulação que tem que existir também com o tecido empresarial. Não é a liderança, é sobretudo criar as condições para que os líderes, os empresários, para que as pessoas que são responsáveis por muitas destas instituições também possam dar o seu contributo para alavancar o crescimento e a afirmação da Covilhã num patamar regional. É isso, sobretudo, que é possível de fazer. Deixe-me dizer-lhe que essa ideia de que a Câmara Municipal da Covilhã ou o seu Presidente têm que ser líderes é uma visão de passado. Eu não tenho essa visão. A minha visão é completamente diferente. É de que o Presidente da Câmara... Desculpe, o Presidente da Câmara tem que ter a capacidade de criar condições. Tem que ser, sobretudo, um facilitador. E é essa a minha visão. Aliás, que tenho, enquanto vereador também, é de tentar facilitar, ajudar a que os processos fluam de forma natural. Mas, como lhe disse, a Covilhã tem futuro e disso não tenho dúvidas nenhumas, porque tem pessoas com capacidade, porque tem instituições com capacidade, porque tem gente que quer. E a Covilhã é conhecida por gente que é firme, é gente capaz, gente competente e gente que tem ambição. E eu acho que isso é muito importante para nos afirmarmos.